Na opinião do pastor, as trombetas e taças estão sendo derramadas de forma gradual durante a história da igreja? Boa pergunta, Mateus. Nós que somos da tradição reformada, nós temos a tendência de interpretar os selos, trombetas e taças ao lado de Mateus 24. Por quê? Porque é muito parecido. O que são selos, trombetas e taças? São alarmes, são sinais. O que é o sermão de Mateus 24 de Jesus? Sinais, alarmes de coisas que iriam acontecer um pouquinho antes da vinda dele. Então, Jesus divide esses sinais em duas classes. Os sinais que ele chama de princípio das dores e os sinais que são mais iminentes, ou seja, quando eles estiverem acontecendo, fica de olho que o rei está vindo e está às portas. Quais são os sinais da primeira ordem, os sinais da classe número 1? São os sinais mais genéricos e mais locais, fomes, guerras, terremotos, coisas desse tipo. Quais são os sinais mais iminentes do retorno de Cristo? O amor se esfriará de quase todos, perseguirão a igreja e os matarão, e o evangelho terá sido pregado para todas as nações da terra. E haverá uma grande apostasia. Esses são os sinais, gente, que estão começando a se descortinar na história. Ou seja, são os sinais mais próximos do retorno de Cristo. Quando você lê Apocalipse, que fala sobre os selos a partir do capítulo 6 até as taças, do capítulo 17, e você lê selo, trombeta, taça, qual que é a diferença de um selo, de uma trombeta, de uma taça? Selo é um lacre que é solto. Trombeta é um alarme um pouco mais intenso, né? É uma trombeta, ou seja, alguém vai entrar, alguém está chegando. Lembra daquela vinheta do Chapolin Colorado, que ele entrava com uma trombeta? Vinha a trombeta e aí ele entrava. Trombeta é um alarme, alguém está chegando. E essa é a ideia, ó. O Senhor está voltando, são sinais mais iminentes. Então, a correlação entre Mateus 24 e Apocalipse nos selos, trombetas e taças é inevitável para nós. Nós cremos que são ciclos que se repetem. E por que taça? Taça ali já é o juízo. Trombeta é o alarme, tá chegando. Selo é, olha, é isso que vai acontecer. Então é assim que eu interpreto os selos, trombetas e taças. E as trombetas já estão tocando, na minha opinião, só que elas não estão tocando na mesma intensidade que vão tocar quando estiver um pouco mais próximo, né? Então, especialmente tem dois sinais que são os sinais mais críticos que ainda não aconteceram. E já dão sinais, mas não de forma intensa. É a aparição do anticristo e a apostasia, que é o abandono da fé em massa. Essas duas coisas, gente, não aconteceram ainda. E é por isso que Cristo não vai voltar amanhã. Paulo disse isso para os Tessalonicenses. Não se perturbem, porque Cristo não retorna sem que primeiro seja manifesto o homem da iniquidade e haja grande apostasia. E é isso que... Esses são os dois sinais mais visíveis que o retorno de Cristo está muito próximo. Ainda não aconteceu, então eu ouso dizer que nós estamos nesse período dos selos com uma trombeta começando a tocar, mas ainda nós não chegamos nesse processo de trombeta tocando mais pesado, nem as taças, porque a taça já é a ira de Deus sendo derramada no mundo, ou seja, já é o juízo. Fez sentido para vocês? Deu para entender? É essa minha compreensão.